Depois dos 40, muitas mulheres começam a perceber algo impressionante, que elas descobrem que elas passaram a vida inteira vivendo para tudo e para todos, esquecendo delas mesmas. E eu sei exatamente como é isso, porque eu também passei por este mesmo processo. Continuo funcionando, resolvendo, cuidando, se sacrificando, mas aos poucos foram deixando parte de si no caminho. E o mais assustador é que isso acontece de forma lenta, gradual e constante. E muitas mulheres só percebem quando elas já não se reconhecem mais. E eu sei exatamente como isso é, porque eu também cheguei a um determinado ponto da minha vida que eu já não me identificava mais, que eu não conseguia mais nem sequer me olhar no espelho. Porque quando eu olhava no espelho, eu dizia, quem é essa? Eu mesma não estava me reconhecendo mais. Eu não me identificava mais com aquela carcaça que eu estava olhando ali no espelho. E hoje eu vou conversar com você sobre o autoabandono feminino, maturidade emocional, identidade perdida e o momento exato onde a mulher acorda para si mesma depois dos 40. Existe uma diferença muito grande entre amadurecer e sobreviver emocionalmente. E talvez você nunca tenha percebido isso até aqui, agora, neste vídeo que eu vou compartilhar com você. Olá, eu sou Dihai e a minha missão aqui é te ajudar a se reencontrar, a se reconectar, a recomeçar com consciência e com autorresponsabilidade. Mesmo depois dos 40, dividindo com você as minhas experiências de desafios e superações. Eu dividi esse vídeo em 5 blocos. O primeiro bloco, ele tem o seguinte tema: quando a mulher começa a desaparecer. Existe uma coisa que muitas mulheres aprendem desde cedo, que ser boa é agradar todo mundo, servir, ajudar, apoiar, resolver problemas, suportar tudo calada. E sem perceber, elas acabam vivendo anos, décadas de suas vidas como se elas fossem uma casa com as portas sempre abertas para todo mundo entrar, mas que elas estão completamente vazias por dentro. E aí, para entender um pouquinho melhor isso, eu trago a analogia 1 de 3. É como se fosse uma planta que passa o tempo todo tentando dar sombra para todo mundo e que ninguém percebe que ela própria está secando sem água. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com você, igual aconteceu comigo também. Você virou esposa, dona de casa, mãe, cuidadora, resolvedora de problemas, apoio emocional de todos à sua volta. Mas o que é mais importante, você deixou de ser prioridade na sua própria vida. Observe uma coisa, o autoabandono, ele raramente acontece de uma forma abrupta. O autoabandono raramente começa em um grande trauma. Normalmente ele começa em pequenas coisas. Sabe sim, isso eu vejo depois, é pra mim? Tá, depois eu vejo. No momento oportuno, agora eu não posso, agora eu tô resolvendo o problema do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. É pra mim? Não, ele pode esperar. Depois eu descanso, depois eu me cuido, depois eu penso em mim. E quanto menos a mulher se apercebe, já se passaram anos, décadas. E então ela chega num ponto em que ela passa a não mais se reconhecer, não mais saber quem ela é. E aí vem o bloco número 2, a mulher que viveu para todo mundo. Será que você se identifica nesse padrão? Vamos lá. Muitas mulheres depois dos 40, elas carregam um cansaço que não é só físico, é um cansaço emocional, é existencial, porque elas passam tanto tempo tentando sustentar tudo e todos, esquecem de perguntar, e eu? E o mais doloroso é que muitas fizeram isso acreditando que elas estavam sendo fortes, quando na verdade, no fundo, elas só estavam sobrevivendo emocionalmente. E aí, para entender melhor isso aqui, eu trago a analogia 2 de 3, a mala pesada. É como carregar uma mala pesada durante tanto tempo que o corpo começa a entender que aquele peso já faz parte dele, até que chega um dia que a mulher para e então ela percebe o quanto ela está exausta. E sabe o que mais aparece nessa fase? É a ansiedade, a sensação de vazio, uma tristeza sem explicação no coração, tristeza silenciosa, uma irritação constante, uma total desconexão emocional, uma sensação de não saber mais quem é, porque ninguém consegue se abandonar por anos sem adoecer emocionalmente. E se esse tipo de conversa
conversa que nós tivemos até aqui já fez sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Porque aqui nós estamos construindo um espaço de reconstrução da mulher, um espaço de reencontro emocional para mulheres que querem voltar para si mesma sem culpa e sem se abandonar novamente no processo. Bloco 3, o despertar que acontece depois dos 40. Mas existe uma coisa muito interessante nessa fase. Depois dos 40, muitas mulheres começam a acordar para a vida. Elas começam a perceber o que elas toleraram, o que elas aceitaram, o que elas negligenciaram e quantas vezes elas colocaram a própria felicidade na mão dos outros. E isso dói pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser começo do reencontro. Porque maturidade não deveria ser vista como decadência. Maturidade é consciência e é uma consciência que só se adquire com o tempo de vivência, de experiência. É quando a mulher finalmente entende que ela não precisa mais provar o seu valor para ninguém, que também não precisa mais carregar o mundo nas costas e que pode começar a se escolher também. Bloco número 4, a culpa de se escolher. Só que aqui aparece um outro problema, a culpa. Muitas mulheres sentem culpa quando começam a dizer não, quando começam a se posicionar, a descansar, a se priorizar, a colocar limites, a pensar nos próprios sonhos, porque passam anos acreditando que o amor é se sacrificar até desaparecer. E aí, para entender um pouco melhor isso, eu trago aqui a analogia 3 de 3. A mulher tentando acender a luz. É como uma mulher tentando acender a luz da casa inteira, enquanto a sua própria energia acaba no escuro. E chega uma hora que ela percebe que ela não consegue mais salvar todo mundo enquanto ela se destrói. Veja bem, se colocar em primeiro lugar não faz de você uma pessoa egoísta. Pelo contrário, faz de você uma pessoa consciente da importância que é o auto-amor, o auto-respeito, a auto-valorização. E se o que eu falei aqui agora você se conectou com isso, e você reconheceu que em algum momento da sua vida você passou a se abandonar para servir o outro, comenta aqui, conta a sua história aqui, porque quando você faz esse movimento, você está colocando isso para fora, e ao colocar para fora, você passa a olhar a sua própria situação com um olhar de fora, e então consegue se entender melhor. E também eu gosto de ler esses comentários, que faz diferença para mim, e aquelas pessoas que se conectarem com esse vídeo e forem ler esses comentários, também vai ajudá-las nesse processo de reconexão consigo mesmas. O bloco número 5, ainda dá tempo de voltar. Você pode ter 35, 40, 45, 50 anos ou mais. E talvez você esteja olhando para trás e dizendo, poxa, eu perdi tempo demais. Mas escuta isso com carinho que eu vou te dizer. Enquanto existe consciência, enquanto existe vida, existe chance, existe oportunidade para você fazer as coisas diferentes. O fato em si de você estar viva, isso já é um grande privilégio, já é um grande presente de Deus. É a sua vida, bem ou mal, mas é a sua vida. Logo, existe sim a possibilidade de um recomeço, mas ela só depende única e exclusivamente das suas próprias ações, das suas próprias atitudes, em prol do seu bem maior. E quem é esse bem maior? Você, único e exclusivamente você. Talvez você não consiga mudar o passado, provavelmente não vai conseguir, mas você vai conseguir ressignificar as dores do passado e ainda pode mudar a forma como você vive daqui para frente, a maneira como você se trata, o quanto você se prioriza, o quanto você decide voltar para si mesma, porque a verdade é, você se perdeu? Sim, você foi se deixando por último por muitos anos, por muitas décadas, e pode voltar sim a cuidar de você mesma no momento que você assim decidir por amor a você mesma. Depois dos 40, muitas mulheres não estão acabando, elas estão acordando, despertando, acordando para os próprios limites, as próprias dores, os próprios sonhos e principalmente para a própria existência. E isso me lembra muito a história da Branca de Neve, que ela esteve adormecida por muito tempo. Então, em um determinado momento, ela desperta para a vida.
E talvez o maior recomeço feminino não seja mudar tudo do lado de fora. Talvez seja finalmente voltar para dentro de si mesma. E se esse vídeo falou ao seu coração, eu quero te indicar esse outro vídeo aqui, que ele completa o que nós estamos conversando aqui com mais profundidade. Um vídeo onde eu falo sobre autoabandono, identidade feminina, maturidade emocional e um momento onde muitas mulheres percebem que passaram anos sobrevivendo e não vivendo. Então, clica nesse vídeo, porque talvez seja exatamente a continuação que a sua alma precisa ouvir nesse dia. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!